hoje nós vamos continuar, já que a Esther tinha pregado na semana passada acerca da medida certa de fé que Deus coloca em nós e a importância de nós fazermos crescer a nossa fé. Então, o Senhor, Ele diz que nós precisamos de trabalhar a nossa fé. Então, nós hoje vamos falar sobre uma fé crescente. Como é que nós vamos trabalhar a nossa fé? Porque é que nós precisamos trabalhar a nossa fé? O Senhor, uma vez, Ele comparou a fé a uma semente. Então, quando tu comparas a semente a uma semente, Ele está a dizer assim, olha, ela tem o potencial de produzir fruto. É ou não é? Quando eu comparo algo a uma semente, eu estou a dizer assim, olha, eu estou-te só a dar a semente, mas ela tem potencial para se tornar uma grande árvore, com muitos frutos. E o Senhor, Ele colocou em nós a medida certa, Ele colocou em nós a semente certa. Mas é nossa responsabilidade de fazer crescer a nossa fé. Porque nós queremos viver os frutos da fé e não o fruto da incredulidade. Então, onde não há fé, há falta de esperança, há incredulidade. Não tinha-te visto. Então, nós precisamos de crescer a nossa fé. E a palavra de Deus diz em Abacuque que o justo viverá pela sua fé. No Novo Testamento está cortado o sua. Jesus quando diz, está escrito e viverá pela fé. Mas se nós olharmos onde é que está escrito, que é lá em Abacuque, diz que o justo viverá pela sua fé. Por isso é que nós às vezes temos adultos que dizem assim, eu ia à igreja da minha avó, ele estava a tentar viver pela fé de quem? Da avó, não resulta. Nós temos que viver pela nossa fé. A minha vida não vai ser o resultado do fruto da fé da Aline. Vai ser resultado, ela pode ter muita fé, mas eu não vou conseguir viver pela fé dela. Os 10 espias que morreram no deserto, eles não viveram a conquista da fé de Josué e Caleb. Josué e Caleb viveram a conquista que eles creram. Os 10 espias não viveram pela fé dos outros, viveram pela sua. Então nós precisamos de crescer a nossa fé, porque muitas das vezes nós comparamos o fruto que o outro está a ter com aquele que a gente tem. Mas na realidade a gente não pode estar a comparar frutos, a gente tem que começar a pensar assim, se calhar eu preciso de plantar a semente da fé na minha vida. Eu preciso de regar a minha fé. Eu preciso de cuidar da minha fé. Eu preciso de fazer com que ela cresça. E há uma fé que muitas vezes a gente pensa que faz muita coisa, mas há uma fé que não salva. A fé que não salva é esta, acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe não salva ninguém. A palavra de Deus até avisa que até os diabos acreditam, os demónios acreditam que Deus existe. Acreditar que Deus existe não salva ninguém. E muitas vezes a gente diz, mas eu acredito em Deus. Não salva, não muda. A crença em Deus não salva ninguém. Essa é uma fé que não salva. Mas eu acredito que essa é uma entrada de qualquer coisa. Porque a gente só vai à igreja quando a gente começa assim a pensar, será que Ele existe? Será que há algo para além do natural? Então é uma porta de entrada que o Senhor usa quando a gente começa a sentir que precisamos de preencher a nossa vida com algo mais. Mas não salva. Eu acreditar que Deus existe não salva. Agora, qual é aquela fé salvídica? A fé que salva. Está lá em 1 Timóteo 3, diz, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Qual é a fé que salva? É acreditar que existe Deus? Não. É acreditar que através de Jesus nós somos salvos. Jesus é a porta,
Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que nos resgatou, Jesus é o nosso remidor, Jesus é o nosso sacrifício, Jesus é a nossa justiça, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Quando eu digo é através de Jesus, porque é que há tanta gente que acredita que Deus existe, mas tem dúvidas da salvação? Porque ela diz assim, não sei se ainda fiz tudo o que eu preciso fazer. Mas quando nós acreditamos que Deus existe e para eu chegar a Deus, eu preciso de passar por Jesus, quando eu digo assim, se não for Jesus, eu não consigo entrar em contacto com Deus, que Jesus foi o Filho de Deus que veio para pagar com seu sangue aquilo que eu tinha que pagar com o meu, que é o meu pecado, então é através daí que nós somos salvos. E a fé salvídica, aquela semente de fé que pode produzir um fruto, entra na nossa vida. Começamos a receber, como dizia a Esther na semana passada, a medida certa. Recebemos um copo cheio de água. E agora temos que saber quanto é que eu vou beber dela. Lembram-se da visão que Ezequiel teve, em que havia um rio que saía do trono de Deus. E Deus falou com Ezequiel e disse assim, olha, começa a entrar. Eu vou-vos dizer, o rio passa para todos. Agora, se eu só molho os tornozelos, vou até aos joelhos, se eu vou até à cintura, ou se eu mergulho de cabeça, a responsabilidade é de quem? É da fé da outra. Não, é minha. O mais fé que eu vá tendo é os passos que eu vou dando. E eu quero falar acerca de algumas áreas da nossa vida que nós precisamos de colocar fé. A primeira é fé, aquela fé que acredita no poder de Deus. E eu acho que muitos de nós, a primeira vez que viemos à igreja, foi porque nós estávamos com um problema e precisávamos que alguém o resolvesse. Então pensámos assim, eu acho que talvez Deus tenha poder para fazer alguma coisa nesta situação. Então nós começamos por ter fé que Deus pode fazer. É interessante saber que o Senhor dizia que as multidões estavam atrás dele porque ele multiplicava pão e peixe. Ele disse, vocês estão atrás de mim porque eu multiplico pão e peixe. E ele não mandou as pessoas, se é para isso, não estou nem aí para vocês. Não, ele continuou. Ele pelo menos multiplicou pão e peixe 2 vezes que tenham sido relatadas e escritas nos Evangelhos. Mas a própria palavra diz que nem todos os milagres ficaram escritos. Então nós não estamos errados se começamos a dizer assim, eu acho que Deus tem poder. Mas o que é que acontece? Deus conhece as tuas necessidades, mas Ele responde à fé. Irmãos, se Deus respondesse a necessidades, ninguém tinha falta de nada. Quantos aqui têm uma necessidade? Deus não responde a necessidades. Por isso é que até foi dito também na semana passada, cuidado se a tua oração é só murmúrio. Eu preciso disto, eu preciso daquilo. Às vezes a gente só dá ao Senhor uma lista do supermercado. A gente apresenta-se diante do Senhor com a lista do supermercado, com as nossas necessidades. E o Senhor está a dizer assim, mas eu não quero, eu não supro as tuas necessidades por haver necessidade. Eu supro a tua necessidade quando deixas de murmurar, quando deixas de ser incrédulo e passas a ter fé. Como é que a gente sabe se nós andamos a entregar a Deus uma lista de necessidades ou se nós estamos a entregar a Deus a nossa confiança em fé? A palavra de Deus diz que é através daquilo que a gente fala. Olhem só alguns versículos que falam acerca do poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E o que mal a utiliza come do seu fruto também. Só que é um fruto amargo. Então aquilo que a gente tem falado demonstra se eu apresento-me a Deus com as minhas necessidades
ou se eu apresento-me diante de Deus com fé. E a palavra de Deus também diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso, quando eu digo eu creio, por isso eu falo, eu não estou a dizer assim, eu creio que sou pobre. Eu digo, eu creio que sou rico. Tu falas mais acerca da tua pobreza ou da tua prosperidade em Cristo? E eu não estou a falar só de dinheiro. Tu falas mais de doença ou de saúde? Tu falas mais do passado ou do futuro? Tu falas mais do que tens ou do que não tens? Tu falas mais de derrotas ou de vitórias? Porque aquilo que a gente crê, a gente fala. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Ou também temos que ter uma coisa, temos que nos avaliar. O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho falado acerca dos meus filhos? O que é que eu tenho falado acerca do meu cônjuge? O que eu tenho falado acerca do meu patrão? O que é que eu falo acerca dos meus clientes? O que é que eu falo acerca do meu trabalho? O que é que eu falo acerca do clima? O que é que eu falo acerca da segunda-feira? O que é que eu falo acerca do sábado? O que é que eu falo acerca da minha idade? O que é que eu falo acerca da minha saúde? O que é que eu falo acerca das minhas férias? O que é que eu falo acerca do meu trabalho? O que é que eu falo acerca do meu carro? Há pessoas que oraram, pediram um carro e agora só reclamam de combustível. E é péssimo. A gente tem que mudar o chip. A gente tem que começar a dizer assim, não, espera lá. Eu tenho andado a falar de necessidades. Eu creio nas necessidades, mas eu agora preciso começar a crer que Deus tem poder para mudar a história. Só que há uma coisa, nós precisamos de ter cuidado na nossa fé no poder de Deus. Eu vou acreditar no milagre sem depender dele. Porque uma coisa é eu crer que Deus tem o poder. Outra coisa é eu dizer assim, mas eu estou contigo se tu fizeres. Se tu não fizeres, tu já não tens tudo de mim. Porque muita gente depende do milagre para continuar a crer. E há uma história aí que muita gente diz que é, enquanto houver promessa, tu não morrerás. Isso é mentira. Quem em Hebreus também diz que houve muitos que morreram sem alcançar a promessa. Então há muita gente que morre sem alcançar promessa nenhuma. Então eu preciso de crer na promessa, crer no poder, mas não depender disso para o meu relacionamento com Deus, para a minha fé crescer. Eu já orei com pessoas que tinham cancro e elas foram curadas de cancro na hora, de tumores desaparecerem na hora. O meu pai, que morreu com cancro, foi a pessoa por quem eu orei com mais fé. E Deus disse, a ele eu não curo. E eu disse, então leva para ele não sofrer mais. E Deus levou. Entendem? Deus cura. Mas eu não dependo de que Ele cure para eu continuar a dizer e a ter fé de que o Senhor tem poder. Então nós precisamos... Como é que está o meu ânimo se eu não vejo o milagre que eu queria? Farta de orar. Não aguento mais esta vida. A gente não pode depender do milagre. Diz para a pessoa do outro lado, não dependas do milagre. A gente depende em Deus. Os 3 amigos de Daniel, quando foram acusados e iam ser enviados para a fornalha, eles disseram, quer o Senhor me salve ou não, nós entramos na fornalha. Seja o que Deus quiser. É tão interessante ver... Eu acho que há coisas que a gente tem que ler com muita atenção na Bíblia. Jesus foi negado por Pedro na noite em que Jesus foi preso. Pedro negou Jesus porquê? Porque tinha medo de ser preso também e acabar também crucificado. Pedro, ele negou porque estava com medo. E, entretanto, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu
aos discípulos na praia, fez um peixinho assado. Quando eles saíram do barco já tinham um peixinho ali pronto para eles. E Jesus quis conversar com Pedro. E é muito interessante que Jesus quis que Pedro soubesse que era perdoado, que havia ainda um propósito e plano para a vida dele. E Pedro disse, pronto, então, não é, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E eu acho que o que Jesus disse depois, muitas das vezes a gente não lê, mas eu acho que foi uma certa lufada de ar fresco para a vida de Pedro. Jesus avisou Pedro que ele ia morrer crucificado. Se vocês lerem, ele diz assim, quando fores mais velho, te levarão para onde tu não queres ir. Abrir-te-ão os braços. E ele percebeu, Pedro, tu não tiveste fé na semana passada para morrer em meu lugar, comigo. Mas eu quero te avisar, Pedro. Tu vais ter uma fé tão grande. Tu vais continuar o propósito que eu tenho para a tua vida. E tu vais morrer crucificado. Mas tu vais ter fé até ao fim. Sabem, eu acho que para Pedro aquilo foi... Não era o facto de Jesus saber que ele o amava, também o ajudou na sua cura. Mas saber que ele não ia voltar a negar Jesus. Quando Jesus avisou, tu vais morrer por mim. Eu acho que foi aquela coisa... Não foi um milagre que Jesus avisou Pedro que ele ia ter. Mas a tua fé vai ficar firme. E isso é o maior milagre de todos. É quando a gente pode dizer, olha, combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Então nós precisamos, quer seja fácil, quer seja difícil, quer a gente tenha as respostas logo, quer a gente não tenha a resposta, quer a gente tenha que esperar ou não, a nossa fé não depende do milagre. Porque há muita gente que ela depende do milagre. E isso não é... Isso é uma fé tão perigosa. E houve uma... Porque nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. É o que está em 2 Coríntios 6, 7. Nós vivemos pela fé. Então, se eu só viver pelos milagres, e tu dizes assim, pois, porque a gente também tem poucos milagres. Olhem, quantos é que caíram ontem? Vocês sabem que a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para que nós não tropecemos em pedra alguma. Então, às vezes, a gente passa dias e dias sem tropeçar e nunca nos lembramos que foi que os anjos enviados por Deus estavam ali a tomar conta de nós. Porque a palavra de Deus diz que o diabo quer nos destruir todos os dias. E que é o cuidado de Deus por nós que é a causa de não sermos consumidos, não sermos destruídos, não sermos... O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se tu ainda não foste morto, se tu ainda não foste destruído, se tu não foste roubado, se estás a ter uma vida... é um milagre de Deus a acontecer. Quantos é que acordaram hoje com saúde? Pronto. Mas a gente só se lembra de chorar quando a unha fica encravada. E quantos dias é que a gente não tem a unha encravada e não agradece a Deus? Há quanto tempo é que a gente não agradece a Deus por coisas simples? Então nós vivemos pela fé. Há tantas batalhas que nós vencemos sem saber sequer que entramos na batalha. O anjo fez tudo. A própria palavra de Deus diz que o Senhor vai à nossa frente. Porquê que Ele vai à nossa frente? Para a gente não apanhar flechas. Ele é o nosso escudo. Então nós precisamos de mais do que confiar no poder dEle. Nós temos que ouvir as palavras de Deus. É isso que nos faz ficar firmes. É a maior fé. Não é no poder, embora eu tenha fé no poder completamente, mas eu estou alicerçada na palavra que é Cristo.
E é uma coisa muito interessante que acontece lá em João 6, está aí já o finalzinho do capítulo. Jesus começou a falar de dificuldades, ele apertou um bocadinho, a peneira ficou mais fina e houve imensa gente que o abandonou. Pessoas que já tinham seguido Jesus por muito tempo e estavam, quando ouviram, disseram: Senhor, tens um discurso muito difícil. Eu pensava que isto era só unicórnios cor-de-rosa a voar de nuvem em nuvem e estou a ver que a coisa é complicada, vou-me embora. E foram embora imensos. E Jesus virou-se para os 12 e disse: e vocês? O que é que vocês querem fazer? Querem ir com eles? E Pedro deu-se uma frase que foi maravilhosa. Ele não disse: eu vou ficar contigo porque tu tens poder para multiplicar pão e peixe. Eu vou ficar contigo porque tu tens poder para curar cegos. Ele diz: eu vou ficar contigo porque só tu tens. É isso que nos mantém no dia difícil. É porque nós viver pela fé é diferente do que viver pelo que nós vemos. Então eu acredito no poder, mas eu não dependo dele. E eu acredito, eu dependo mesmo, é da palavra do Senhor. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E a vida eterna a gente começa hoje. O que é uma vida eterna? Eu vou começar a vida eterna quando eu morrer. Não, o teu espírito já é eterno. Tu já estás a viver. A gente não vai ter vida eterna. A própria palavra de Deus nunca diz que a gente vai ter a vida eterna. A palavra de Deus diz que nós temos a vida eterna. Então eu já estou a viver esta palavra que me alimenta todos os dias, que me dá consistência todos os dias, que me dá força todos os dias. É na palavra. Agora, a palavra às vezes entra em confronto comigo. Não sei acerca de vocês, mas há algumas coisas que, o dia está mau e às vezes Deus diz: mas eu estou contigo até nos dias maus, e tu começas a dizer: então, mas será que se tu me amas, todos os dias deviam de ser bons? Quem é que já disse isso a Deus? Se tu me amas, todos os dias deviam de ser bons. A gente não diz, mas pensa lá no fundo. É como aquela criança: se tu gostasses de mim, compravas-me um gelado. Mamã. E o que é que a gente diz à criança? Lá em casa a gente conversa. Que eu não faço birras, não permito birras no supermercado. O Senhor às vezes tem que nos dizer assim: eu não atendo filho birrento. A gente tem que conversar. Então o que é que me vai ajudar? Eu tenho fé no poder de Deus. Normalmente é a primeira fé que entra, porque a gente veio à igreja para tratar de um problema e pedir uma oração. Há pessoas que nem acreditam muito bem em Deus e dizem: reza lá ao teu Deus, porque eu já vi que o teu é forte. Eu recebo tantos pedidos porque o meu Deus é forte. E as pessoas nunca vieram à igreja. E a gente: está bem, vamos orar. Nós já orámos por um carro para ser vendido. Uma senhora que é filha de uma irmã aqui da igreja, e ela disse: mãe, pede lá no teu life group para eles orarem para eu vender o carro. A gente orou à tarde, que o meu life é às 14h, à tardezinha o carro estava vendido. Isto é oração relâmpago. Mas Deus faz isso mais com aqueles que não têm fé, que é para ver se dá assim uma coisa, do que connosco. Pois quando a gente já tem fé, Ele diz assim: vou-te fazer mais perseverante. Demora mais. Eu não sei porquê, mas eu não sei se vocês já perceberam, novo convertido, ou gente que ainda não está assim muito bem, Deus responde muito mais rápido do que dinossauros na fé. Acontece ou não acontece? É uma coisa. Mas enfim, nós temos agora é que acreditar no amor de Deus. Ou seja, mesmo que eu não veja Deus se mover em poder, há uma coisa que eu tenho a certeza: Ele me ama. Quando eu sei que Deus me ama, eu confio. Porque se Ele me ama, Ele quer o meu melhor. Por algum motivo, Ele disse não. A gente não gosta muito de receber um não de Deus. Mas por algum motivo, Ele disse não. Então eu preciso começar
a fazer crescer a minha fé, acreditar plenamente que Deus me ama. E mais, não há maneira de Deus me amar menos, não há maneira de Deus me amar mais. O seu amor é incondicional e eu preciso de me achegar sempre a Deus, tendo esta certeza. E nós conhecemos e cremos no... Podes passar, falta aí o versículo, eles ficaram em silêncio, é porque não passaram. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Eu conheço e creio. Ele me ama. Ah, mas tu tens uma vida difícil. Não. Eu sei que Deus me ama. Deus continua. Se é difícil ou não há, ou não é, não me importa. Eu sei que Deus me ama. E eles até, agora os psicólogos até descobriram uma coisa que eu fiquei muito feliz. É que mães chatas produzem filhos vencedores. Epá, isto foi fantástico. É um psicólogo que eu sigo e ele e eu disse glória a Deus. E eu olho para as minhas filhas e realmente vejo que vale a pena ser chata. Quantas mães chatas nós temos aqui? Então, as mães chatas, aquelas que pegam no pé, vão atrás, corrigem, não sei o quê, porque amam. Elas fazem filhos, preparam-nos para o mundo. E Deus é a mesma coisa. Deus, Ele está a cuidar de nós. E a gente às vezes assim, o pastor Aguinaldo até diz que Deus é fofinho. Mas às vezes, Ele às vezes é um bocadinho, puxa-me as orelhas, diz que não. Eu queria mais esse Deus fofinho do Aguinaldo. É assim, Deus também tem a vertente fofinha. Mas mesmo quando Ele não é tão fofinho, nós temos que continuar a acreditar que Deus nos ama. Mesmo quando Ele diz que não, nós temos que acreditar que Deus nos ama. E nós agora o amamos porque acreditamos que Ele nos amou. Primeiro, Ele nos amou desde sempre. Ele nos amou antes de nós nascermos. Por isso é que Jesus veio. Jesus veio porque Ele dizia assim, no século XXI vai estar lá uma igreja no Linhó e eu quero muita gente lá a conhecer o meu amor. Então, nós o amamos porque Ele nos amou e nós precisamos de ter esta certeza do nosso amor, do amor dEle por connosco. Porque a maneira como nós o amamos, ela é medida na maneira como nós temos a certeza de que Ele nos ama. Se eu tiver dúvidas de que Deus já me ama, o meu relacionamento vai ser perigoso. Eu preciso de crescer em fé, tendo a certeza absoluta que Deus me ama, independentemente de tudo. Ele me ama e por causa disso eu posso seguir o plano de Deus, que também faz parte. Na fé, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no amor de Deus, e agora entra uma coisa que é o plano de Deus. E a própria palavra nos diz que o plano de Deus é diferente do teu. Ai, meu Deus. Mas, atenção, não é um plano mau. É um plano bom. Porque Ele me ama. E porque Ele o disse. E se Ele o disse, é verdade. Olhem só, Jeremias diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar... O nosso problema é que a gente gosta de atalhos, a gente gosta de coisas rápidas, gosta de coisas sem sacrifícios. E o Senhor diz assim, olha, eu tenho planos de paz, eu tenho planos bons e tu vais chegar aonde tu queres chegar. Só que para lá chegares, tu tens que fazer um pouco à minha... Toda a gente quer ter um casamento feliz. A maneira de Deus não é a nossa maneira. Toda a gente quer prosperar na empresa. A maneira de Deus às vezes não é da nossa maneira. Então, todos nós queremos
fazer imensas coisas, temos imensos planos. E Deus diz, sim, mas para tu chegares aonde tu queres chegar, porque é o fim que esperais, para tu chegares onde tu queres chegar, tu tens que fazer à minha maneira. Eu não sei se vocês sabem o problema do Titanic. O Titanic, ele foi feito, havia um plano perfeito para o Titanic, medidas perfeitas para o Titanic, os materiais perfeitos para o Titanic. Mas houve alguém que pensou assim, por que é que a gente não barateia no casco? Eles fizeram assim umas experiências, eles disseram assim, olha, há uma liga de alumínio que não é tão possante, tão resistente, mas também, que probabilidades é que há da gente embater em algum iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte? Epá, vamos um bocadinho jogar à roleta russa, mas a gente barateia aqui e mudaram a liga de ferro, de alumínio, de aço que foi usada no casco do Titanic. Se ele tivesse sido feito no material que o engenheiro tinha falado lá no início, né, Ramon? Quando eles não seguem o que o engenheiro disse lá no início, o que é que aconteceu? O iceberg veio e rasgou rapidamente, sem problemas, sem dificuldade, e o Titanic afundou-se extremamente rápido. Mas quem via de fora, estava tudo bonito. Tu tinhas os castiçais, tu tinhas os instrumentos. Muitas das vezes a gente enfeita muito a nossa vida e faz tudo o resto, como Deus disse. Mas, Senhor, pagar esse preço pela santidade, eu não pago. Então vamos fazer o seguinte, vamos arranjar aqui assim um estratagema. Irmãos, eu já vi numa igreja que dizia assim, isto não é mentira, foi lá em Minas Gerais, eu não vou dizer a terra, mas foi, aqui o dízimo é 7%. Irmãos, sabe o que é isto? Sabe o que é isto? É ao plano de Deus, mas vamos simplificar um pouco, vamos tornar menos sacrificial. Então a gente começa a ter a mentirinha bondosa. Quem é que já ouviu falar da mentirinha bondosa? A gente começa a ouvir falar de gente que nunca abre a Bíblia, mas quando vem a tal da campanha das 7 semanas, eles aparecem. A campanha não tem problema absolutamente nenhum. Se fizer parte do plano, não for uma coisa que é para tapar Sabe, é porque existe o plano de Deus e existe a nossa maneira de tentar dar um jeitinho. Eu tenho um irmão de criação, mais ou menos, ele é guineense. E quando ele era criança, os meus pais começaram a enviar dinheiro para ele na Guiné-Bissau ter estudos, poder estudar. Nós chegámos a mandar uns presentezinhos, mandávamos carta. Quando eu comecei a ter o relacionamento com o Aguinaldo, ele mandou uma carta para avisarem o Aguinaldo que eu tinha um irmão mais velho, por acaso estava na Guiné-Bissau, mas só para o Aguinaldo, pronto, ele é um ano mais velho que eu, e que tinha 1,97 m, que era para o Aguinaldo também, tem mais medo, tudo bem. Então, nós tínhamos este relacionamento há muitos anos. Em 1999, rebenta a guerra civil na Guiné-Bissau. E ele conseguiu fugir, nós conseguimos enviar uma passagem de avião para a embaixada no Senegal, onde ele conseguiu pegar a passagem. Foi assim, tudo milagres, porque a gente não sabia onde é que estava o neném naquela altura.
E pronto, conseguimos trazê-lo para Portugal. Comprar o bilhete é o mais fácil. O mais difícil é passar pela polícia. Certo? O que é mais fácil? Comprar um bilhete ou passar no CEF? Na AIMA agora. E então, qual era a verdade do meu irmão? Eu estou a fugir da guerra, que eu não quero entrar na guerra. Ele estava com 24 anos. Sim, você estava com 23. Estava com 24 anos, eu quero fugir da guerra. Eu tenho os meus pais que me ajudaram, moram aqui, são portugueses, estão aqui em Portugal. E eu vou aproveitar, faço uma escola bíblica e quando terminar a escola bíblica, se a Guiné-Bissau entretanto acalmar, eu vou voltar. Este era o plano de Deus. Qual é o plano que a gente vai dizer ao polícia da AIMA? Eu vim fazer uma viagem turística. Ele disse, eu vim a fugir da guerra, eu tenho uma família aqui que me vai receber, eu não trabalho, eu quero fazer escola bíblica e eu quero voltar para o meu país quando tiver paz. Eles olharam para ele, seja bem-vindo. Quantas vezes a gente altera o material do casco porque a gente não tem a certeza do poder de Deus, não tem a certeza do amor de Deus. E agora eu digo-te, e não temos a certeza que aquilo que nós estamos a fazer faz parte do plano de Deus. Sempre que a gente mente, é porque a gente duvida do plano de Deus. A gente pensa assim, Deus abriu as portas, mas deixa-me ajudar um pouquinho, vai que isto é da minha cabeça. Eu falo isto com muito amor e muito carinho. Mas porque quando a gente começa algo mal e baseado numa mentira, por muito floreado que o barco esteja em cima, o Titanic afunda. E isto é em tudo na vida. É no casamento, é na criação de filhos, é na maneira como a gente lida com o dinheiro, é da maneira como a gente conduz no trânsito, é da maneira como a gente trabalha. Incrível como há gente que chega sempre atrasada no trabalho, mas no aeroporto, 3 horas antes, está lá. E depois quer que Deus abençoe no trabalho. Não abençoa nada, estás a roubar ao teu patrão 10 minutos todos os dias. É só 10 minutos. Está bem? Está. Se eu te tirar da tua carteira 2 euros por dia, eu quero ver se tu continuas a ser minha amiga. Eu vou dizer, são só 2 euros, somos amigos ou não somos? É porque a gente faz coisinhas ao plano de Deus e a gente diz assim, mas isso é muito sacrifício. Mas isso dá muito problema. Então a gente altera aquilo que o engenheiro pediu para nós fazermos. E quando o barco afunda, quem é que a gente culpa? O engenheiro. É ou não é, Ramon? O engenheiro tem sempre né? Então nós precisamos de fé para acreditar no plano de Deus. Ele diz assim também ainda, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, como os céus são mais do que a terra. Quanto é que os céus são mais altos que a terra? Por isso é que quando Deus nos diz o plano dele, a gente, é que a distância está tão grande que a gente pensa assim, não sei. Mas a gente precisa de ter fé no poder, no amor, no plano e agora nas diretrizes de Deus. Nós precisamos, nem é um pouquinho para a esquerda, nem é um pouquinho para a direita, é mantermos, porque o Senhor tem as palavras. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Agora, ele não apenas quer
temos que ter fé para regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Para ter esta fé, eu ainda não estou lá, porque há coisas que Deus manda fazer que eu ainda não me regozijo assim tanto. Tu te regozijas-te com todos os estatutos que Deus te dá? Não. Podem dizer, não, Rita, alguns são difíceis. Mas nós precisamos de crescer tanto em fé que a gente diz assim, Senhor, eu regozijo-me nas tuas direções. É melhor do que ganhar na lotaria. E o silêncio. Ninguém diz amém agora? Pronto. Agora, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Há pessoas que têm prazer no poder de Deus, mas a fé tem que crescer para que nós tenhamos prazer nas diretrizes, na palavra do Senhor. Ter a certeza de que fazer a vontade de Deus do que perdoar, ser simpático, ser persistente, fazer jejum, é melhor do que não perdoar, ser antipático, entrar na glutonaria. Nós precisamos de ter fé para que a palavra da gente possa dizer, Senhor, aquilo que tu me ensinas é o meu prazer. Santidade dá-me mais prazer do que pecado. E dá, porque o pecado dá prazer 2 minutos, 4 minutos, meia hora. E a santidade dá-nos prazer. Na altura em que a gente faz pode estar difícil, mas o fruto da santidade dá-nos prazer. Quando a gente peca, a gente gostou da coisa. Gostámos de mentir, gostámos de roubar, gostámos de fazer uma ultrapassagem onde não podíamos. Dizemos a todos os amigos que fomos a 200 até ao Algarve. Mas depois há aquela coisinha que fica. Ficamos preocupados. Porque andamos a conduzir sem carta. Na altura deu-nos prazer, mas depois não dá mais. E a gente tem que dizer assim, viver em santidade dá mais prazer do que viver no pecado. Podemos dizer esta frase todos juntos? 1, 2, 3. Viver em santidade dá mais prazer do que viver no pecado. A nossa fé cresceu, não é só o poder, não é só o amor, não é só, Senhor, eu quero viver os teus propósitos, é a gente descobrir, Senhor, viver em santidade. Nem sempre é fácil, mas dá mais prazer. Alguns de vocês já correram a maratona aqui. Correr a maratona não é fácil, mas quando a gente chega à meta, dá prazer ou não dá? O contrário, ficamos sentados no sofá a comer um pacote de batatas fritas. Deu prazer na altura. Acaba o pacote de batatas fritas, como é que a gente se sente? Empuxado. Perdi a tarde toda. Então nós precisamos de começar a dizer assim, a minha fé tem que crescer. Fé em acreditar nos avisos de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, muitas das vezes Deus vai usar outras pessoas para te dar aviso. Não crucifiques essa pessoa. Porque Deus está a te avisar. Alguém vem e dá-te um conselho baseado na palavra. Normalmente a gente não gosta muito de conselhos, não é? Principalmente quando eles são contrários ao que a gente queria. Então às vezes a gente saltita de profeta em profeta até que alguém diga aquilo que a gente queria ouvir. Eu conheço muita gente que a vida dele é de profeta em profeta. E depois, como não há nenhum profeta que diz nada do que ele queria, começa a ouvir os amigos. Os amigos da igreja. Na igreja ninguém diz o que ele queria ouvir. Ele arranja alguém na escola. Este me entende o meu coração. Quanto mais longe nós queremos fazer o plano de Deus,
A gente começa, já não ouço mais o pastor não é meu amigo, não entendo o pastor não tem a minha vida. Então a gente fala com o líder de Life Group. O líder de Life Group já se deu bem, por isso também. A gente começa no chazinho do Life Group a ver se encontramos lá alguém assim. Não havia mais ninguém. A gente então, amanhã desabafa tudo no trabalho. No trabalho havia um desviado que, por acaso, concordava em tudo aquilo que eu já sentia. Eu digo, foi de Deus. Afinal, eu encontrei alguém e a gente foge de avisos. Porquê é que Pedro negou a Jesus? Pedro foi avisado? Foi. Ele disse, não, Senhor, isso é da tua cabeça. Quantas vezes é que nos avisam e a gente diz assim, não, isso é da tua cabeça, porque eu é diferente, eu sou forte. Não fiques sozinho no carro com uma miúda. Isto é para os outros, que eu sei onde é que coloco as mãos. É ou não é? Senhor, os outros até podem ter as hormonas aos saltos, mas... Então, nós precisamos de ter atenção aos avisos. Porque Deus é um Pai que corrige. Podes pôr o próximo versículo, se faz favor. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Há pessoas que acabam relacionamentos porque alguém lhe avisou. Não confiou em mim. Não acha que eu sou santa o suficiente? Eu não consigo. E dá-nos nojo aquele relacionamento porque nos chamou a atenção. O que é que a gente faz? Salta. Salta fora. Disseram que a gente não queria. E depois a gente vai logo. Não confia na minha santidade. Não confia na minha pessoa. Não sabe que eu oro. A gente utiliza essas coisinhas ou não? Até a gente ainda não viu as minhas asas. Então nós precisamos ter cuidado. A pessoa que mais nos avisa é o nosso cônjuge. Quem diz? É verdade. Quando a gente não ouve o nosso cônjuge, o que é que acontece normalmente? Diz só assim, é verdade. E os filhos que não ouvem os pais? Não, pai, podes confiar em mim que eu consigo. Dão-se bem ou dão-se mal? Então Deus é um Pai que corrige. A gente acredita no seu poder, acredita no seu amor, acredita nos seus planos, acredita nas suas diretrizes e temos que acreditar também nos seus avisos. Outro, fé é acreditar na cura de Deus. E eu não estou a falar aqui da cura física, que essa está lá no poder. Eu estou a falar naquela cura interior. Agora é o seguinte, se eu não acredito nos planos de Deus e nas suas diretrizes e nos seus avisos, eu nunca vou ser uma mulher curada. Porque Ele cura-me, eu faço asneira, estou com uma ferida outra vez. Ele cura-me, eu faço asneira. Porquê é que há pessoas que estão sempre feridas na alma? Ou não acreditam que Deus é o suficiente para as curar, ou elas, as outras fases todas, está tudo embananado ainda. E a palavra de Deus, a gente tem que olhar e dizer assim, não há nada que o Senhor não possa curar. Eu tenho que reconhecer o passado, mas não ser prisioneiro dele. Há pessoas que são prisioneiras de palavras que lhes foram ditas. Irmãos, se nós soubermos quem somos em Cristo, podem dizer o que quiserem. Eu sei quem eu sou. Jesus foi chamado de tudo e mais alguma coisa. Isso nunca... Sabem? A gente é mimizento. Esquece. Pediu-me dinheiro emprestado, nunca pagou. Entrega a Deus. Deus vai-te suprir de outra maneira. Sabem? A gente é tão agarrado. Porque os meus pais... os teus pais... Já passaste tanto tempo. Vira a página. Deus tem um novo capítulo. Sabem, a gente precisa... A gente reconhece. Porque o que eu fiz... eu estraguei a minha vida. E Deus conserta.
Quanta gente é que às vezes está na igreja há anos e diz, é porque eu estraguei a minha vida. Jesus veio mesmo para os estragados, para poder consertar. Ele diz, edificarei as cidades em ruínas. Está ou não está? Ele veio para nos curar. Agora eu preciso ter fé no seu poder, que Ele pode mudar a história. Fé no seu amor, que Ele quer mudar a história. Fé no seu plano, Ele tem uma nova história. Fé nas suas direções, eu não vou escrever outra história. E a cura vem. E fica. Podem dizer o que querem dizer, podem fazer o que fizerem. A cura fica. Morreu-me um filho. A cura vem. Eu já ouvi, é porque Deus não consegue consolar uma mãe que perdeu um filho. Como é que é? Por isso é que a fé, ela é crescente. Se eu não acredito no poder de Deus, vai haver uma altura que porque aquela ferida ninguém, nem Deus. Irmãos, eu não estou a dizer que não dói. Eu estou a dizer que há remédio. E quando a gente é tratado, há cura na nossa alma. Deus enche, Deus preenche, Deus fortalece. Deus diz, isso aconteceu, olha para a frente. Jó perdeu todos os seus filhos, mas houve cura. Deus colocou outros. Ele não esqueceu os que perdeu. Porque há pessoas que sofrem hoje pelos amigos que os traíram, em vez de se regozijarem com os amigos que ainda estão com eles. Porque o António fez-me aquilo. Está bem, mas o João está contigo até hoje. Sabem, a gente dá muito... A gente está sempre a olhar para o vinagre. A vida é uma salada. Temos vinagre e temos azeite. A vida é uma salada, ou não é? A gente tem vinagre, mas também tem azeite. O azeite cura. O azeite dá sabor. Então nós precisamos disso. Nós precisamos de reconhecer o passado, reconhecer o que fiz, as asneiras que fiz. Pede perdão, sacode a capa, caminha. E fé é acreditar no descanso em Deus. Sabem, Jesus, Ele diz, venham para mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A gente precisa de aprender a descansar em Deus. Acreditando no seu poder, acreditando no seu amor, acreditando nos seus planos, nas suas direções, nos seus avisos, na sua cura, e vem o descanso. Porque é impossível eu crer num Deus todo-poderoso que me ama, um Deus que sabe todas as coisas, que me quer bem, e estar ansiosa. É impossível, as duas coisas não combinam. Então a palavra de Deus diz assim, porque puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Senhor, eu estou mais feliz contigo do que quando tinha mais dinheiro. Esta eu posso dizer, porque eu, para ser pastora, perdi dinheiro. Estava tão lançada profissionalmente. Mas a gente, é assim, nós precisamos de dizer isso. Senhor, puseste mais alegria em mim quando eu tinha muita abundância. Quando foi para eu largar o trabalho, a Esther estava com 6 anos e eu chamei a Esther e eu disse, filha, há uma possibilidade da mãe sair agora da empresa, mas a igreja ainda não pode pagar salário à mãe, então a gente vai baixar muito a nossa entrada. Os nossos filhos precisam de saber. E eu disse, então, muito possivelmente, não vais ter tanta roupa, não vamos ter tantos brinquedos, não podemos fazer tantos passeios, nem sei se vai continuar a haver a possibilidade de a gente ir ao Brasil todos os anos. Mas o pai e a mãe estão a orar e estamos a sentir que é tempo de largar o trabalho e ficar no ministério. E a Esther disse assim,
Oh mãe, mas se for para ajudar pessoas, está tudo bem. Mas muitas das vezes o dinheiro comanda a vida. E a palavra de Deus diz que nós temos maior alegria no nosso coração, independentemente de como estão as coisas. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Próximo versículo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, que às vezes a gente está, Ele me salvou. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero terminar com vocês a lerem este versículo novamente. Um, dois, três. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Ó Senhor Jesus, nós esta manhã, Senhor, queremos direcionar, Senhor, o nosso espírito a Ti e comandar a nossa alma, comandar a nossa mente, que ela descanse. Comandamos, Senhor, ao nosso coração que Ele descanse, porque Tu tens sido bom. Há coisas que nós nem sabemos que Tu fizeste a nosso favor. Tu tens sido bom. Obrigada, Senhor, porque na Tua palavra Tu dizes que farás proezas no meio do Teu povo. Tu tens sido bom. Obrigada, Senhor, porque Tu me amas. Obrigada pelo Teu amor. Tu conheces todas as minhas maldades, Tu conheces todos os meus pensamentos. Tu conheces aonde eu pego, Tu conheces as minhas fraquezas e Tu me amas. Ó Senhor, te quero pedir, Senhor, que o meu espírito esteja cada vez mais e mais voltado às Tuas direções, ao falar do Teu Espírito. Que esta manhã, Senhor, nós abramos o nosso coração para ouvir do Teu Espírito os Teus planos, os Teus sonhos, as Tuas direções. E dá-nos um coração ensinável, ó Pai, para ouvir os Teus avisos, mesmo quando Tu utilizas uma pessoa que a gente não queria que Tu utilizasses. Mesmo que nos venham dizer coisas que nós não queríamos ouvir. Senhor, que nós saibamos aprender e ser corrigidos por Ti, Senhor. E cura a nossa alma. Nós realmente temos um passado, nós somos magoados, mas nós queremos dizer com fé, nós acreditamos que Tu podes curar todo o trauma, toda a ferida. Tu podes restaurar-me completamente, Senhor. E dá-nos o Teu descanso. Que nós possamos descansar de dia, que nós possamos descansar de noite. Que nós possamos descansar nos vales ou mesmo nos altos das montanhas. Que nós saibamos descansar. Que nós saibamos dizer em todos os momentos: aquieta a minha alma e vede que o Senhor é bom. Aquieta a minha alma e vede as proezas do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós Te pedimos que Tu nos abençoes esta semana. E que até no tempo de oração e de jejum que nós fizermos, nós possamos todos crescer em fé, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto oramos, enquanto jejuamos. Ó Senhor, que nós possamos crescer em fé, porque nós queremos ter esta fé que não apenas salva, mas uma fé que nos faz viver todo o plano e propósito de Deus, hoje, nas nossas vidas. Em nome de Jesus.